O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, edição de número 34, vem chegando, a casa é de vocês e a gente vai falar sobre seleção italiana e vai falar muito sobre o mercado muito louco de treinadores na Itália. Na edição de número 33, a gente falou bastante sobre como as equipes ainda não tinham certezas, eram muitas dúvidas pairando sobre o ar da Série A italiana, mas nas últimas 2 semanas as equipes italianas se movimentaram bastante. Muito foi decidido, muitos treinadores de casa nova, vamos falar de todos, ou não vamos falar de todos, peço até desculpa se a gente não conseguir falar de todo mundo, mas é que é muita gente, é muito time com um treinador novo. A gente vai começar falando sobre a seleção italiana, porque a Eurocopa tá aí, ó, tá ouvindo aí, ó, batendo, ó. É a Eurocopa batendo a sua porta. A Eurocopa está chegando e é sempre bom lembrar que a Itália é a atual campeã vigente, defendendo o seu título. A gente vai falar se dá para ter alguma esperança se a Itália vai defender esse título, se vai emendar um bicampeonato ou se não vai. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou com meus companheiros Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. Hoje, para quem está nos assistindo no nosso futebol, eu estou quebrando a corrente, já que Caio e Nelson estão vestindo belíssimas camisas da seleção italiana. Eu usei minha camisa da seleção italiana essa semana, tá para lavar, faltou planejamento, faltou combinar direitinho. Então, hoje eu estou quebrando essa corrente aí. E já aproveitando o ensejo, se você tem interesse em camisas retrô, em camisas diferenciadas do futebol italiano, você pode acessar o QR Code se você está assistindo a gente no nosso futebol. Tem um QR Code aí para você, para ir direto para a loja da Cautiopédia. Lá você pode conseguir camisas interessantíssimas se você, assim como nós, também é um fã do futebol italiano e, sobretudo, sobre os uniformes, as vestimentas dos clubes italianos. Caio Bittencourt, de quem é essa camisa aí? Camisa de número 18, de quando é, de quem é? Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Olá a todos, simplesmente do homem. O cabelo il codino divino, simplesmente Roberto Baggio, o homem que une todas as torcidas na Itália pelo amor a ele. Ele une juventinos que viram ele jogar, une fiorentinos que louvam ele, une interistas que talvez não tenha jogado tão bem quanto merecia, mas tem um carinho, une milanistas que foi campeão lá, une Rossoblu que jogou muito bem lá, a turma do Brescia, até a turma da capital que não viu ele nos clubes e a turma do Napoli que se arrepende de não ter visto ele jogar, porque na hora H preferiram, entre Baggio e Davi Sessa, preferiram Davi Sessa. Você lembra dele? Nem eu. Gostaria de não ter lembrado, inclusive. Mas enfim, era um suíço ruim que aí você explica por que o Napoli caiu em 2001. Tá aí, já começou leve o programa, Caio Bittencourt. Roberto Baggio, que era praticamente o Norvana unindo todas as tribos. Nelson Oliveira, que camisa é essa, de quando é, de quem é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também é do homem, só que é de 94. Camisa 10 de 94. Roberto Baggio, de fato, sendo aí o Norvana. E se faltou planejamento, né, Anderson? Já que você tá com a camisa do Sassuolo, faltou planejamento pro Sassuolo e a gente não vai passar praticamente uma temporada inteira sem falar do Sassuolo, né? A não ser que faça chover na segunda divisão. E aí a gente mereça um destaque aqui no nosso programa. Sim, tem eu para falar mal do Sassuolo. Isso é o que vamos ver. Então nada por acaso, tá vendo? Eu estou representando o Sassuolo de diversas formas diferentes, não só com a camisa, mas com a falta de planejamento perdidinho, que nem o Sassuolo foi nessa última edição da Série A.
Vamos começar já falando sobre a Azzurra, falando sobre a seleção italiana. Para quem está assistindo a gente no nosso futebol, já vou jogar na tela aí, já vou pedir para jogarem na tela o calendário, até porque se você quer assistir a Itália na Euro, você precisa saber contra quem a Itália joga, precisa saber quando são esses jogos. Já posso adiantar para vocês que a Euro é na Alemanha, tá? Se você quer saber onde são os jogos, mas está aí na tela. E para você que está escutando a gente, graças à nossa parceria com a queridíssima Central 3, eu vou cantando aqui, vou falando o gabarito. A Itália que estreia contra a Albânia no dia 15, daqui a pouquinho. Já neste sábado, estreia contra a Albânia em Dortmund e depois vem aí as pedreiras, né? Vem chumbo grosso depois da estreia contra a Albânia, que ninguém garante que não vai ser difícil também, né? A Itália encara a Espanha em Gelsenkirchen no dia 20 de junho e depois a Croácia em Leipzig na segunda, dia 24. Não essa próxima segunda, mas no dia 24 de junho. Nelson, já vou começar com você, enquanto a gente tem essa belíssima tela aí do nosso futebol, para você começar falando aí o que dá pra gente esperar da Itália. Porque tem, por um lado, a expectativa de um time que é a atual campeã e que foi bem nos últimos amistosos. Então, se você quiser puxar já também por esses últimos amistosos da Itália, sinta-se à vontade, Nelson. A Itália, né, ela tem apenas 9 jogadores da seleção que foi campeã da Euro, né, na última edição. Isso é um dado importante, né, para a gente pensar que vai brigar pelo título e tal. Vamos ver. Mas não vai se brigar pelo título, vai brigar com um grupo bastante diferente daquele que ganhou a Euro em 2021. Não é o mesmo técnico, né? A gente está com o Luciano Spalletti, era o Roberto Mancini, e enfim, a Itália vai ter dificuldades. A gente já falou aqui em programas anteriores, na época do sorteio, dos grupos e tal. A Albânia é um país que tem bastante proximidade com a Itália, né? Até se você for ver a lista de convocados da Albânia, muitos jogadores atuam no futebol italiano, até jogadores que tiveram a primeira temporada como profissionais agora em 2023-2024 também, né, foram convocados, né, o caso do Berisha, do Lecce, a gente tem o Aslani, Bayrami, enfim, vários jogadores. Vai ser um jogo duro, porque tá aí jogadores... Jim City, claro, da Atalanta, foi o capitão, né, na final da Liga Europa. Enfim, vai ser um jogo complicado, mas Espanha e Croácia são pedreiras assim históricas para a Itália. A Itália já enfrentou a Croácia. Enfim, esse é um grupo, né, para quem talvez lembre mais assim, o grupo de 2012, quando a Itália foi vice-campeã, era praticamente igual a esse, trocava só a Albânia pela Irlanda. Igualzinho. Então, naquele grupo a Itália teve dificuldades. A Croácia já colocou a Itália em maus lençóis na Copa de 2002. A Espanha já enfrentou a Itália na última Euro, enfrentou a Itália na Euro de 2008 também. Enfim, são duelos que geralmente são complicados, né? A Itália tem, inclusive, retrospecto negativo contra a Espanha e a Croácia. São algumas das poucas seleções contra as quais a Itália tem um retrospecto negativo. Então, a estreia contra a Albânia tem que ser uma estreia com vitória. O que a Itália espera. Se falou durante essa semana, né, o Barella ele não disputou os amistosos, né, os 2 amistosos, né, a Itália empatou contra a Turquia por 0-0, esse amistoso não foi tão bom, né, a Itália é bastante até modificada ali naquele amistoso. O Spalletti tentou fazer um teste com a Itália jogando no 4-2-3-1, não deu muito certo, né, inclusive esse amistoso meio que até resultou no corte do Orsolini, né, que ele não jogou bem, então acabou ficando de fora, era uma das dúvidas que o Spalletti tinha na convocação. E depois contra a Bósnia não, contra a Bósnia a Itália jogou bem, jogou provavelmente no esquema que deve utilizar, com 3 zagueiros, né, o 3-4-2-1, mas o Barella não jogou naquele amistoso. Talvez ele não comece jogando contra a Albânia, mas já parece que já está recuperado e pelo menos vai estar à disposição de Spalletti. Nesse amistoso contra a Bósnia, eu acho que é o mais interessante para a gente analisar, até pela questão tática. O Spalletti ele usou o Scamacca, né, pela primeira vez, que o Scamacca não disputou o outro amistoso. O Scamacca jogou muito bem esse teste contra a Bósnia, foi muito importante para a gente pensar no 9, né, que era a maior incógnita da Itália, tá no comando do ataque.
Enfim, a gente vê muita gente até que não conhece muito futebol italiano e que espera que toda a geração da Itália vai ser uma geração com Buffon, Roberto Baggio, Del Piero, Totti e tal. Às vezes não vê um nome tão expressivo assim e acha que a seleção da Itália não é tão boa. Alguns até exageram e chamam a seleção de ruim. Não, é uma ótima geração. Muitos jogadores que ainda estão aí precisando também um pouco de provar um pouco mais, né? Talvez em campos internacionais, já que muita gente acha que só existe futebol na Premier League, não assiste a Série A, e a Itália tem muitos jogadores que jogam no próprio país. Então, enfim, mas mesmo quem acompanha o futebol italiano achava, e ainda acha, porque isso não foi resolvido, que o ataque é um ponto mais crítico assim da seleção, né? Porque a gente não tem nenhum 9 firmado. E mesmo quando tinha, no caso do Immobile, né? E até o Belotti, quando ainda estava muito bem no Torino, eles não rendiam na seleção tanto quanto rendiam nos clubes. E agora a gente vai ter uma disputa entre o Scamacca, que, beleza, aí sim a gente pode falar de um cara que está jogando no alto nível, acabou de ser campeão da Liga Europa, e o Retegui, que não está num time de ponta, né? Joga no Genoa, mas que pela seleção, desde que estreou, sempre rendeu muito bem. Então a gente vai ter essa briga de noves e, enfim, jogadores que chegam bastante, né? A gente, aí para quem está assistindo, a gente viu o golaço do Fratesi. O Fratesi na seleção, assim como na Inter, é um cara que tem uma participação ofensiva extraordinária, né? Um cara que faz muito gol, e na seleção ele joga mais avançado do que na Inter. A ver como é que vai ser também o desempenho do Chiesa, que quando está fisicamente bem sempre é um fator de desequilíbrio a favor da Itália. Enfim, as expectativas em termos de grupo são boas. A Itália tem muitos nomes bons, talvez não tão conhecidos do grande público, mas é uma boa geração, que pode inclusive até lidar bem com essa adversidade de retrospecto contra a Croácia e principalmente a Espanha, que é a seleção mais forte desse grupo, né? Já que estamos falando de retrospecto, vamos lembrar que a Itália foi campeã do mundo jogando na Alemanha, né? Onde a Euro vai rolar. Caio, eu vou continuar com você nessa pegada e nessa batida de qualidade do grupo, porque o Buffon falou um negócio ontem e eu acho que dá pra gente fazer um exercício interessante aqui. O Buffon falou que o grupo da Itália é um grupo subestimado na questão de qualidade, né, nesse quesito, e que esse grupo italiano tem pelo menos 4 ou 5 jogadores de níveis mundiais. Então eu queria para que a gente batesse uma bola aqui, começando por você, evidentemente, dando a palavra para você primeiramente, para saber quem são esses 4 ou 5, ou se tem até mais do que 4 ou 5, né? Porque eu estava fazendo esse exercício ontem e eu cheguei a 5 sem muita dificuldade. Não sei se minha determinação de jogador de nível mundial está muito baixa, se eu estou sendo muito otimista, mas eu queria que você começasse aí fazendo a sua avaliação em cima dessa frase do Buffon, por favor. Com certeza, assim, 3 você para mim, você mata fácil. O Barella é nível mundial, correto? Correto. Donnarumma, por mais que a gente cornete vez ou outra, etc., é nível mundial. A corneta, inclusive, às vezes, com ele, assim, é por conta desse nível mundial. Quando a gente bota as expectativas dele, é lá em cima. Por exemplo, aí você tem o Di Marco, é nível mundial também. Já são 3. O melhor desempenho do Bastoni é nível mundial. Chiesa, quando tá em forma, categoria e etc., para mim é nível mundial. Só isso já são 5. E tem jogadores de tanta qualidade que mesmo talvez não sejam no nível mundial, são úteis para o elenco. O melhor momento de alguns deles, assim, se você pegar, por exemplo, de um Di Lorenzo, de um Pellegrini, aí você tem gente numa crescente também para ficar de olho, como o próprio caso do Scamacca, você tem caso de gente jovem, etc., como Foloruncho na convocação, alguns assim que talvez a gente pense um pouquinho para baixo, tipo a turma do Napoli, o Zacan e o El Shaarawy, da turma da convocação, que esteja um pouquinho mais embaixo, mas
ainda é um bom time. O X da questão desse momento é que, comparado a um trabalho da Croácia que já está mais de tempo e tudo mais, já tem uma turma jogando junto há um bom tempo, também um processo de renovação pode ser complicado. E sem falar na Espanha, que acelerou esse processo de renovação e tem feito também esse processo com muita gente boa. Então, assim, de certa forma, eu acredito que a complicação está aí. Por um lado, você tem gente meio crua no quesito desafios internacionais. Se você pega, por exemplo, um Reteg, ele vai ter a primeira experiência de nível competição assim europeia agora. A última coisa continental que ele disputou foi a fase de grupos da Copa Sul-Americana no passado. Então, só assim você vê uma diferença, alguma coisa. Claro, você tem o Scamacca também, você tem outros jogadores com essa experiência. Mas isso tem uma diferença também. Eu sempre ponho aqui a tese do mar calmo não faz bom marinheiro na bola. E eu acredito que seja um pouco disso também. Querendo ou não, apesar, por exemplo, da seleção espanhola ser jovem, se você olha a turma convocada ali, a turma da seleção espanhola, quase todo mundo ali que você construiu ou uma experiência internacional na própria seleção ou até mesmo nos clubes. Chegamos num ponto que o Lamine Yamal, que tem 16 para 17, vai fazer 17 na Euro, ele já tem experiência internacional assim que tem caras da seleção italiana que não tem. Para você ver como são as coisas. Fazendo um deverzinho de casa, né? Foi legal, de certa forma assim, se você coloca ali, tipo, quem tem menos experiência internacional da turma ali, da Espanha, por exemplo, é o Alex Garcia, que foi muito bem no Girona. E aí você compara com a Itália, assim... Inclusive. Sim, e aí compara, por exemplo, com a Itália, aí você já tem uma galera um pouquinho mais jovem, uma galera com um pouquinho menos de rodagem internacional, que, por exemplo, o Belanova e o Buongiorno tem jogado muito bem. O Buongiorno mesmo tem, assim, assumiu a titularidade da seleção com uma facilidade incrível, mas, assim, tem uma coisa que, assim, que fica me encucando, que, assim, a falta de experiência internacional deles para esses momentos. Que aí assim, um certo ponto de interrogação e tudo mais, que esse é um dos pontos de interrogação que eu tenho. Assim, algo mais trivial, assim, quem vai jogar nesse momento entre Cambiaso e Di Lorenzo? Eu acho que sai na frente o Cambiaso e assim, o Cambiaso tem jogado melhor na seleção e na temporada do que o Di Lorenzo. O Di Lorenzo, assim, todo esse caos, assim, da vida dele no último ano, as tretas com o Napoli e por aí vai, eu acho que tem dificultado o futebol dele. E também a questão Scamacca-Reteg. O Reteg desempenha bem na seleção, mas o Scamacca é talvez o momento dele. E assim, a questão questão de centroavante é um dilema até bom de certa forma, só que assim, sim. A questão centroavante da Itália, até dando um gancho para vocês aqui com a vitória, o título da Euro Sub-17 da Itália, todo o desempenho do Camarda, que é do Milan e tudo mais, ele foi bem, foi artilheiro e tudo mais, mas será que, de repente, a gente fica um pouco com medo de apressar demais as coisas com os centroavantes? Porque, assim, se você olha, a produção de defensores continua boa, a produção de meio-campistas continua boa, mas, assim, a de centroavantes parece que é uma pressa para você fazer alguém que chegue, jogue e desempenhe na seleção. Porque, querendo ou não, o Immobile, assim, ficou muito tempo, assim, com um ponto de interrogação. Mesmo na Euro, a gente malhava ele às vezes,
mas assim, faltava alguma coisa. E falta Vou aproveitar o gancho que você deu, mas eu vou é um gancho duplo, né? Você me deu um gancho duplo. Pela questão de saber se a gente pode contar daqui a pouco com uma nova geração, como você falou, sub-17 está ganhando, mas acho que também isso pode também entrar no que você falava anteriormente de experiência internacional, porque, Nelson, a Itália consegue o título sub-17 agora, mas não é o primeiro, não é o único título recente da Itália. A gente vê as categorias de base italianas empilhando não só títulos, mas ótimas campanhas, né? E aí a gente está falando de campeonatos mundiais, a gente está falando de campeonatos europeus, então, embrulhando tudo num pacote só, queria que você falasse sobre essa nova geração, abordando esses dois pontos. O primeiro, que é a questão da experiência internacional, se isso já não é uma experiência internacional, né? Se a gente já não pode considerar, se já não é um ponto positivo que tenha se desenvolvido um pouquinho, embora eu concorde com o Caio que para alguns jogadores falta essa experiência internacional em nível de clubes, em nível profissional, mas acho que dá pra gente discutir se não é interessante isso, e também nesse segundo ponto que o Caio abordou, que se já dá pra gente começar a ter esperança, será que é muito cedo, se não é, sub-17 é muito novo, tem que esperar maturar um pouco, então acho que dá pra falar bastante desse título sub-17 por todas essas óticas, né, Nelson? Assim, só pra gente pegar a parte mais atual, né? As últimas, eu não vou nem entrar no mérito das competições mais antigas, né? De anos anteriores. A Itália, nesse momento, ela é campeã da Euro, ela é vice-campeã mundial sub-20, é campeã europeia sub-19 e campeã europeia sub-17. Né? A gente tem aí um arco de resultados expressivos do sub-17 ao profissional. Né? Então, enfim, são resultados importantes. Um pouco de experiência internacional, sim, para essa garotada, não deixa de ser, mas é um nível um pouco diferente, né? Porque é aquela questão de estar todo mundo na sua própria categoria, né? E quando você passa para o profissional, isso é bem diferente, porque você, às vezes, no caso do, sei lá, vamos botar aqui no caso até do grupo da Itália, você vai ter o Yamal da Espanha jogando contra, por exemplo, jogaria, por exemplo, contra o Acerbi, né? Que é um cara de 35 anos que foi cortado, né? Agora não me vem à cabeça aqui quem seria o jogador mais velho da Itália depois dele. Acho que o Jorginho, se eu não me engano. Mas, enfim, já é praticamente o dobro da idade, né? É um nível diferente. Darmian. É o Darmian mais velho, que inclusive até é cotado para ser titular. O Darmian tem 34, o Jorginho tem 32 anos. Tá muito bem. Pronto. Então, é isso. É o dobro da idade, né? Então, é um outro nível de experiência. E também também aquela questão de que você está num torneio de tiro curto, né? Acho que o que também acaba fazendo diferença, embora a Euro também seja um torneio de tiro curto, é você ter uma experiência em torneios assim e também em torneios mais longos, mas que você também acaba entrando nessa questão nessa seara de você estar em contato com outros níveis de competição, né? Com outras escolas de futebol e tudo mais. Sobre a parte de apressar, eu tenho um pouco minhas dúvidas, porque acho que existem casos e casos. Vou falar no caso também, novamente, do Yamal da Espanha. A gente se questionaria se ali está pulando etapas. Ele está performando, ele está entregando um futebol interessante no Barcelona e também na seleção. Será que o Camarda não conseguiria entregar também um futebol legal no Milan? Na temporada anterior seria um pouco mais difícil, porque, enfim, né, tinha o Giroud ali no comando do ataque, ia ser uma concorrência grande, mas ali, será que talvez não seria melhor do que o Jovic como reserva? Do que o Okafor, que acho que rende mais um pouco na ponta? Enfim, questões, né? Agora ele vai jogar ou de repente até pagar tanto quanto se quer pagar pelos Zirkzee, de repente, sei lá, você dá um pé na bunda do Kia, nosso querido Kia Jorabichian, e aposta, né, no Camarda. Tudo bem que assim, o torcedor italiano médio, principalmente torcida de clube grande, Juve, Inter, Milan, Napoli, a dupla de Roma,
todo mundo parece que tem fetiche pela compra, querendo ou não, é aquela coisa do a gente precisa ter, sei lá, ou uma contratação que feche o aeroporto, ou assim, aquela renovação de esperança. Não tem aquele negócio assim de tipo, se você contrata 2, 3 é pouco. Querendo ou não, assim, claro, também há uma exigência disso. Então, de certa forma, assim, complica um pouco para isso. E aí a gente pensa também, até num nome que ficou de fora da Euro, a gente estava discutindo essa semana a questão do Pinamonti. O Pinamonti era um cara que, assim, que foi convocado durante essas eliminatórias para Euro, tem qualidade para tal, mas de certa forma, assim, o Scamacca entrou atropelando. Mas, assim, para manter essa concorrência, essa força pela vaga, é importante que ele continue na Série A, que ele continue performando, mas talvez, assim, ele ainda não é prolífico do jeito que, assim, a gente... é um centroavante italiano, tudo mais. Por isso que ainda tem esse ponto de interrogação, mais ou menos assim. Então, eu acho que... Mas não dá pra ter tudo na vida, né? Porque se convoca o Pinamonti, a gente ia voltar no ponto de falta de experiência internacional. Pois esse é o X da questão. Parece que, assim, quem tem experiência internacional, tipo, não tem o nível prolífico. Quem tá um pouquinho melhor, assim, no nível prolífico dessa última Série A, também não tem experiência. Então, tipo assim, parece que falta alguma coisa ainda. E assim, é que também você tem uma certa cobrança de, tipo, você ter os Bombers, assim, no primeiro pelotão, você competindo. Nessa temporada, se você for a fundo, assim, o Scamacca não era titular absoluto da Atalanta se você pega a temporada toda. Ele chega atropelando nessa reta final, aí ganha espaço e tudo mais. Mas foi depois que ele foi ganhando e tudo mais, e mesmo assim no sistema de rotação da Atalanta, assim, não é uma coisa fixa como é, por exemplo, o Retegui no Genoa. Mas aí é uma particularidade, né, da Atalanta. Finaliza aí, por favor, rapidinho. O Gasperini não tem titular, né? Se você for olhar, até o Múcio e o Carnesec fizeram um grande rodízio, né? Nesse caso específico. Mas eu acho que o que falta muito, infelizmente eu vejo isso muito... É engraçado, né? A gente fala muito de vira-latismo do brasileiro, mas o italiano tem um complexo de vira-lata terrível. Os italianos na internet, nas redes sociais, ficam falando... A gente aqui falando bem da seleção italiana, falando que o grupo é bom, e eles achando que é a pior convocação da história da seleção italiana e tudo mais. Nossa. Parece até que não viram 2016, o que é que o Antônio Conte teve que convocar e fez render ainda por cima, né? A gente tem talento. Só porque os caras não conseguem ver um jogador desses que tem talento indo para clubes grandes, porque às vezes até os próprios clubes também têm esse viralatismo, porque, por exemplo... Vai que eu vou lembrar até do caso da Inter. A Inter queria o Scamacca. Negociou com o Scamacca, esteve com o Scamacca engatilhado. O Scamacca preferiu o Atalanta. Na época, a torcida da Inter estava reclamando que estavam indo atrás do Scamacca. Queriam outro atacante. Acabaram ficando com o Arnautovic. Mas, enfim, acharam que o Scamacca não era suficiente. Aí você vê, os clubes acabam direcionando até para outros jogadores. Às vezes até jogadores de outros países e tal. Mas a Itália tem outros nomes. A gente está falando do Camarda aqui antes, mas na frente até do Camarda de mais idade tem o Pinamonti, que o Caio falou, tem o Lourenço Luca, que fez tinha muita esperança sobre ele, demorou um pouquinho para se firmar, não foi bem no Ajax, agora na Udinese já foi um pouco melhor. A Udinese, inclusive hoje, no dia que a gente está gravando, contratou o Luca em definitivo. Enfim, tem nomes aí para serem trabalhados, e até para não ter essa pressa toda com o Camarda, embora eu ache que ele jogar a Série C pelo time Sub-23 do Milan, eu acho que talvez nem precise. Eu acho que ele consegue jogar uma Série A, não sendo um titular, mas tendo sua minutagem ali, talvez não no Milan, mas emprestado ali a um time que tenha um pouco mais de... Ou até a própria B, dependendo do time, que assim, o empréstimo bom, tipo, para time de primeiro pelotão na B...
consegue render bem. Assim, vamos imaginar, pela primeira vez eu não vou falar mal do Sassuolo. Eu imagino que o Sassuolo vai, por exemplo, brigar pela B. O trabalho do Grosso, assim, do Fábio Grosso, eu imagino que vai competir. Será que um cenário desses não serve para você desenvolver bem, assim, você trabalhar alguém prolífico e ele chegar na Série A com um pouco mais peso? É uma pergunta. É, porque você vê o Camarda mesmo nos próximos episódios. Pode falar. Assim, não sei se vocês assistiram, quem tá ouvindo a gente se chegou a assistir no site da UEFA, que foi o único lugar que transmitiu. Eu assisti a final da Euro Sub-17. O Camarda jogando com... Ele tem 16 anos, acabou de fazer 16. Parecia que tá jogando com as crianças. É impressionante. Deitou. Tudo bem que na Série C ele vai jogar com adulto. Mas olha, a disparidade técnica ali também vai ser muito grande. Técnica, tática, até de pensamento, de nível de ambição. O Camarda é um cara que a gente fala como um cara que deve ser o 9 da Itália por anos, se mantiver essa trajetória de crescimento. O que é que interessa a ele jogar uma Série C? Acho que pouco. Poderia estar no nível um pouco mais acima, embora a idade dele ainda seja um pouco baixa, né? Acabou de fazer 16, como eu falei. Então, enfim, eu não vejo tanto motivo para ele jogar C, embora vai ser titular absoluto do Milan nessa Série C, provavelmente, né? Do Milan Sub-23. Eu vou confessar que eu só vi a final. Não posso dizer que acompanhei a campanha da Itália, mas eu vi a final. Na última edição, gente, a gente falou muito de troca de treinadores, então a gente vai falar agora sobre confirmações, né? Oficializados, e não são poucos. Já pedi desculpa no começo do episódio se a gente não conseguir falar de todo mundo. Vou repetir aqui, porque é muita coisa. Mas vamos nos graúdos, né? Vamos nos peixes grandes, vamos nos tubarões. Para começar, Caio Bittencourt, Napoli oficializando o Conte. Era quase certo quando a gente gravou a edição de número 33. Agora na edição de número 34 é confirmado. Tô vendo pouca movimentação desde o anúncio dele, mas acredito que até seja algo bom, né, Caio? Seja algo bom porque primeiro você tem que arrumar a casa para depois chamar as visitas, né? Para depois você apresentar a sua casa para todo mundo. Queria que você falasse se você tem algumas informações desses primeiros dias aí, o que está sendo feito, por que está tão quieto assim, já teve algum desentendimento, porque o Conte é desse, né? O Conte chega hoje, a briga amanhã. Então, fale sobre essa chegada do Antônio Conte ao Napoli, Caio. É engraçado que, assim, que a impressão que eu tenho é justamente o contrário. Porque, assim, a gente vem de uma janela que nada acontecia. Que, de certa forma, assim, as contratações que vieram, assim, eram uma boa, que era do Natan, e outras que se provaram bem terríveis, como a do Cajuste e a do querido Lindstrom. Também a do Natan não era, assim, grande coisa, assim, mas vai. Tem esse ponto. Mas, assim, de certa forma, só em poucos dias já movimentou o mercado. É claro que também a situação do Napoli, o fato de você ter que refazer um time, de certa forma, aí vai fazer com que se trabalhe mais, com que se mexa mais no time. E eu acredito que, assim, por ser um verão de Euro, por ser um verão de competição internacional, isso tende a, por exemplo, alguns alvos principais que não estão nas competições, como, assim, vamos pegar o caso de alguém que foi muito citado nos últimos dias, o Buongiorno, que é um jogador que a Inter quer, que principalmente o Napoli quer, só que, assim, para você resolver, sentar para negociar, vai ser só depois da Euro. O Urbano Cairo, presidente do Torino, só vai querer negociar depois da Euro. Que aí ele pode pensar, né? Dá o preço que ele quer, ou de repente não. Tudo bem que você trabalhar isso com De Laurentiis, aí é um negócio complicado. Mas também, de certa forma, você tem o Napoli trabalhando nisso, você tem a história do Mário Hermoso, do Atlético de Madrid, você tem a procura por um centroavante que, claro, vai depender. Tá todo mundo esperando, e eu digo todo mundo mesmo, porque eu acredito que quando um se mexe, quando principalmente as multinacionais da bola, pra gente assim dizer, as 4 multinacionais que agora são
clube-estado, a não ser o Chelsea, é o clube da Arábia Saudita, é o clube dos Emirados Árabes, outro do Catar, e de certa forma, quando ele se mexe, dá um efeito em cadeia no mercado. E, por exemplo, dois deles, Chelsea e PSG, precisam de centroavante. Já citaram o Osimhen nesses casos. Então, tá meio que esperando isso para definir, e aí de repente definir o futuro, quem seria o caso, se seria o Lukaku que o Conte tanto quer, ou se de repente bateriam na porta do Dovbyk, do Genoa, que jogou, do Girona, que jogou muito bem essa temporada na Espanha. Você tem casos como Santiago Giménez, argentino, mexicano do Feyenoord, que foi outro cotado. Então, de certa forma, é um verão que tende a ser mais movimentado. E, claro, no meio disso tudo, você tem uma dupla polêmica, porque as polêmicas entre Napoli e Juventus nos últimos dias acabam se cruzando. Primeiro, pelo fato dos dirigentes. Giovanni Manna, que acabou de ser que é o novo responsável pelo futebol do Napoli, era até ontem responsável pelo projeto Juventus Game e um dos papas do futebol da Juventus. O Guilton, ele trabalhou trocentos anos no Napoli e, assim, sabe de todo mundo de lá, sabe situações de contrato e tudo mais. E nos últimos dias, você tem uma situação que, inclusive, talvez, assim, não digo afete a Itália na Euro, porque é muita coisa. Mas a situação do Chiesa na Juventus, que talvez não é lá muito boa, e principalmente a situação do Di Lorenzo do Napoli, que eu acho que, assim, é algo que tem gerado uma situação até meio de circo, porque o empresário dele, o Mário Gilfredi, todo santo dia ele fica usando a imprensa italiana para ficar passando recado, para ficar, ele vai para a Juventus, ele não vai renovar, ele se sentiu desrespeitado pelo Napoli. De certa forma, a César o que é de César, o Di Lorenzo foi desrespeitado, sim, pelo Napoli, como assim, pela diretoria, pela bagunça que foi a temporada passada, e todo o processo que começa desde quando o Rudi Garcia inventa a pataquada dele, assim, com um vestiário pacificado, com ele como capitão, etc., resolve. E se eu fizer 5 capitães e assim, dar um negócio assim que. E gerou muitos problemas em vestiário por conta disso, assim, de racha, por exemplo, do Di Lorenzo com o Juan Jesus, com o Anguissá, com outros dos chamados senadores do elenco que o Rudi Garcia inventou, foi mais um negócio. E aí, quando se racha o vestiário, o efeito é em cadeia. E creio que, assim, eu não estou tão a par com a situação do Chiesa na Juventus, mas creio que tem a ver isso também, e claro, o outro profissional que vamos citar, Thiago Motta. É isso, já, vou pegar a bola, Caião levantou de manchete e eu vou jogar ali pro Nelson. Thiago Motta na Juventus. Nelson, a gente falou muito até agora sobre como o Thiago Motta muito provavelmente vai exigir um pouco mais de intensidade desse time da Juventus. E eu queria saber se essa segue sendo a tônica, se ainda é uma previsão que a gente vai ver a Juventus se movimentando, até porque não é oficial ainda, mas acho que essa possível ida do Douglas Luiz entra um pouquinho nisso também, né, Nelson? Sim, a questão do Douglas Luiz, eu acho que para a Itália, no caso, para um jogador da Itália e que não foi convocado para a Euro, um campeão da última Euro, é uma má notícia, né? Acho que o Locatelli pode dar uma rodada aí nesse elenco, vai acabar provavelmente indo para o banco, mas um ex-Sassuolo, né, já que a gente estava falando de Sassuolo também, por camisa e tudo mais. Mas enfim, a gente está num momento muito embrionário, né, porque acho que como a gente tem a Euro principalmente, né, também tem a Copa América, mas sobretudo a Euro, né, tudo vai depender muito do desempenho de muitos dos jogadores que lá estarão, né, aí em questões de mercado. Assim, envolve muita gente, né? Exatamente. Muita gente tem um fator muito procurador, muita encheção de saco e tal. É até difícil, por exemplo, a gente fazer um exercício de imaginação para falar da turma dos novos técnicos,
pensa assim, sei lá, do que a gente chama de, sei lá, os 8 principais, 5 vão mudar de técnico. Por exemplo, mesmo em casos como o Conte, que a gente imagina, tem uma ideia como vai jogar, a gente não sabe se, por exemplo, se ele vai inventar um 3-5-2, se ele vai fazer um 3-4-3, 3-4-1-2. A gente não sabe, por exemplo. E assim, como é que a gente vai fazer baseado nisso? Não tem como. Saiu a notícia, acho que, se eu não me engano, foi o Pedular, até, né, o Alfredo Pedular, um desses experts em mercado, falou, o Junto ele vai fazer uma grande Juventus. Beleza, não tá me dizendo nada isso aí. Vai contratar quem? Vai ser como? Ele vai fazer como essa Juventus grande? Vai entregar uma Juventus grande pro Thiago Motta como? Vai vender quem? Como é que vai ficar isso pro balanço? Dia 30 tem que entregar, dia 30 de junho agora, fecha o balanço da temporada. E aí depois tem outra coisa, né? Até nisso até que vai a negociação do Douglas Luiz em relação ao balanço, não da Juventus, mas o balanço do Aston Villa, né? Que precisa sanar dívidas para poder não ter problemas lá com a Premier League. É isso, né? o fair play da Premier League e da UEFA, né? São diferentes e o Aston Villa tá precisando. E se fala muito, o Thiago Motta talvez não aproveite o Chiesa. Ele não treinou o Chiesa um segundo ainda. A gente não tem como falar. Não teve um jogador, não teve um tete-a-tete. Não tem, nada aconteceu. Então fica um pouco difícil até de a gente prever. A Juventus tem jogadores ali que obviamente serão adaptados ao que o Thiago Motta pensa. Não dá para a gente achar que ele vai inventar a roda. Não vai acontecer isso. A Juventus já tem um núcleo forte ali. O que me dá um pouco mais de curiosidade é saber se ele vai manter o sistema tático com três defensores, né, que o Allegri vinha utilizando, ou se ele vai mudar para o que ele produziu no Bolonha. Isso aí vai ter um impacto, por exemplo, na utilização do Danilo. O Danilo vai voltar a jogar de lateral, ele tem jogado de zagueiro já há um tempinho. Tudo bem que geralmente ali um zagueiro pelas laterais, mas se o Thiago Motta montar um 4-2-3-1, ele volta a ser lateral, provavelmente lateral direito. O Bremer, que desde que chegou à Itália só joga em defesa com linha de 3. Jogaria pela primeira vez numa linha de 4. Enfim, são questões aí que a gente teria que avaliar, mas é uma fase muito embrionária, né? O que eu acho que eu posso garantir aqui é que o Vlahovic vai continuar metendo gol. Isso aí dá para imaginar. Porque o Zirkzee, por exemplo, que é um cara que, desde que ele se profissionalizou, ele não é um cara de fazer muitos gols, né? A temporada que ele fez mais gols foi no Anderlecht. A última temporada dele no Bolonha, ele é um cara muito, muito bom, um grande preparador de jogadas, né? Mas ele não é aquele terminal ofensivo, né? Como se costuma falar. Pelo menos até agora não se mostrou isso. E quando a gente for até falar de Milan, que o Milan parece ser o time mais próximo, será que ele é o cara adequado para substituir o Giroud? Não estou falando de qualidade, estou falando de perfil. Isso pode ser uma coisa que vai fazer uma diferença no Milan ou não, porque o Milan pode formar um ataque bem levinho, né, com o Zirkzee, com o Pulisic, com o Rafael Leão, obviamente. Enfim, são mudanças aí que a gente vai ver, mas é uma fase muito embrionária. E eu digo mais, a gente talvez não tenha um veredito até quando começar o campeonato, porque o campeonato, quantas vezes, né, adorava, eu escrevo, né, assim, os guias da temporada, e teve uma época que a Série A fez com que o mercado encerrasse antes da primeira rodada. Nossa, isso era uma maravilha, porque os times não podiam mais se mexer, e todo mundo se organizava o suficiente antes. Para quem escreve e quer fazer um panorama do que vai ser o primeiro turno, não tem nada melhor. Mas não, agora a gente chega ali, voltou, né? 18 e 19, isso foi um negócio louco. Eu lembro que assim, até lembro que assim, o Napoli precisava fechar goleiro na mesma época, tal. Aí tinha o Merê machucado, ou foi a época que o Ospina chegou, e foi assim, 14 de agosto. Só que aí chegou um certo momento e perceberam que não dá para fazer isso sozinho, como, por exemplo, a Premier League podendo levar seus jogadores. E aí, assim, o pesadelo de todo mundo que escreve sobre futebol acontece.
né? E aí, no caso, né, por exemplo, eu vou até usar o exemplo da última temporada, do guia que a gente escreveu, que a gente inclusive discutiu aqui, antes de como o Frosinone era candidatíssimo a cair, porque o Frosinone não tinha um elenco adequado, mas a estratégia era justamente essa, esperar aquelas barganhas de fim de mercado, jogadores jovens com talento que não tinham como ser aproveitados, e mudou o elenco totalmente, tanto é que acabou caindo de fato, mas jogou bem durante boa parte da temporada e caiu só nos últimos 3 minutos, né? Enfim, tudo isso que a gente vai aqui discutir agora é muito mais do que a gente pode esperar, mais de projeto, de fechamento de tudo, né? Por exemplo, o Paulo Fonseca, que provavelmente é o nosso próximo tópico, eu acho uma contratação extremamente temerária, mas às vezes se forma um elenco, por exemplo, o Milan tem muito talento, né? Então pode ser que se mantenha os jogadores mais talentosos e algumas peças ali sejam incorporadas e que o time dê liga. O Paulo Fonseca, eu acho temerário, não porque ele é ruim, mas eu acho que para ele não mostrou ainda nível suficiente para treinar um gigante. Calma, Enfim. calma. Eu vou deixar o Paulo Fonseca para você, já que você quer falar tanto. Mas, deixa eu passar pro Caio, porque o Caio falou um negócio muito interessante na fala dele sobre o Napoli. A gente não sabe como vários times vão jogar, né? De como, que os novos técnicos vão aprontar, vão tentar implementar o trabalho deles, ou vão respeitar as características dos jogadores e se adaptar. Eu tô muito curioso para saber o que vai ser da Lazio, Caio, porque não só tinha um treinador que acabou de chegar e que já saiu tudo, e agora já tem um novo anúncio, chega o Baroni, mas uma coisa a gente sabe, a Lazio precisa muito contratar meio-campistas, né? Ou pelo menos a Lazio precisa contratar, acho que para praticamente todas as posições. Mas por que eu tô falando? A gente, nos últimos anos, viu um meio-campo muito sólido e muito duradouro na Lazio. A gente viu um trio de Milinkovic-Savic, Luiz Alberto e Felipe Anderson. Os três sempre jogando, se não sempre no alto nível, dificilmente abaixo de regular. A Lazio acaba de perder os três. O Milinkovic-Savic não, né? O Milinkovic-Savic já sai no começo da temporada, vai para a Arábia, mas a gente já sabia que o Felipe Anderson estava voltando para o Brasil para jogar no Palmeiras, e o Luiz Alberto, que a gente desconfiava que ia sair, agora oficialmente vai para o Aldo Rail. Que rabo de foguete vai pegar o Baroni, hein, Caio? Porque esse era um problema que os últimos treinadores da Lazio não tinham. Tinham diversos outros problemas, mas era um problema que eles não tinham. E agora é um problemaço pro Baroni, né? Tá preparado? Agora você tem assim, eu acho que no caso da Lazio você tem essa questão do elenco, você tem a questão do vestiário, que assim, que foi de certa forma o que ajudou a fritar o tudo, assim, queimaram, derrubaram, na maior. Queimaram. Ficou meio claro que assim, que o vestiário não comprou o barulho do tudo e de certa forma acabou fritando ele pra imprensa, pra torcida, pra Lotito, etc. E de certa forma, assim, a saída do Tudor ficou uma coisa assim que a torcida não ficou assim, nossa, perdemos o Tudor. Não, ficou uma coisa que, tipo, não ia dar. E justamente um dos caras que era até apontado como um dos problemas era justamente o Luiz Alberto. Falou-se muito do Guendouzi também, que mal chegou e, assim, de certa forma tomou vestiário, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisas, assim, a Lazio pode garantir que tem um goleiro muito bom, que é o Provedel, você tem, sei lá, uma zaga ok, tem seu valor e etc., mas precisa construir principalmente a partir do meio-campo, e a gente vai ter um pontinho de interrogação, assim, para as peças do ataque, assim, quem vai municiar ou Tati Castellanos ou Immobile, assim, a gente tem o Immobile, assim, é um ponto de interrogação para mim, mas vamos ver com relação a isso. E claro, Tati Castellanos também, porque acho que assim, se falou muito, por exemplo, nos últimos da Lazio contratar um centroavante justamente por conta dessa idade avançada dos seus homens de ataque. Por exemplo, tempo atrás falaram no Cholito Simeone do Napoli, que já é um pouco mais novo, por exemplo. Isso só como exemplo de que poderiam buscar um atacante. Então, assim, você tem uma dança das cadeiras que, assim,
como é que você vai imaginar como jogará o próximo treinador, como jogará Não tem o como. futuro? Não tem como. Não tem Até, como. por exemplo, E digo outros mais, trabalhos, nem o Baroni pra citar sabe. nem o Baroni sabe, assim, que... Assim, até falaram, por exemplo, do Noslin, dele levar junto dele no Verona e tudo mais, que assim, até citando o nosso companheiro Biratan Leal, que assim, ele tava reclamando que, tipo, todo mundo que faz um trabalho decente no Verona sai logo, ou porque cansou, ou porque, de repente, recebeu proposta de alguém com mais grana e tudo mais. Foi o caso nesse momento. A Lazio tem mais força econômica que o Verona e tudo mais, e até o Verona está procurando técnico, é um dos indefinidos. Mas assim, como é que você vai definir essa Lazio? Para citar um que você não citou, a Fiorentina. Como é que a gente sabe o que o Paladino vai fazer? Como é que vai armar o time? Por exemplo. Calma, João Kleber. Vou dar um João Kleber. Para que eu vou jogar pra você daqui a pouco. Para aí! Eu juro que você vai falar sobre isso. E a gente falou aqui tanto de gente saindo do meio campo da Lazio, ainda pode sair o Camada, que mal chegou também pro Crystal Palace, mas... o Camada voltando, é outro Nelson. que, assim, flopaço. Flopou. Flopou. Teve ali um pequeno período legal com tudo, mas é muito pouco diante da expectativa e diante do que poderia ter sido. Nelson, pode falar do Paulo Fonseca, você estava querendo aí falar de que acha uma escolha temerária. O Milan anunciou, foi hoje o anúncio, né? A gente está gravando na quinta-feira, dia 13, foi hoje ou eu tô doidão? Foi hoje, inclusive até complementando o que o Caio falou, o Verona também hoje ficou escondido, né, pelo anúncio do Paulo Fonseca. O Verona anunciou o Paulo Zanetti, né, ex-Empoli, ex-Venezia também, que como técnico novo, o que inclusive também acho uma escolha temerária. Acho que vai ser difícil ele manter, já que o Verona também tem enfim, né, se desmanchado com alguma frequência. Mas enfim, falando de Paulo Fonseca, né, a gente até escreveu, né, nosso amigo Charlie Moreira, ele escreveu no site da Cautiopédia. Para quem quiser ler, a gente pode colocar o QR Code na tela, ou então para quem estiver nos ouvindo aí, é só acessar o site da Cautiopédia, é o nosso texto mais recente, sobre como a decisão da diretoria do Milan em contratar o Paulo Fonseca é uma decisão meio que mostra como a diretoria está passiva, né? Assim, até um pouco, falta um pouco de ambição até, né? Porque o Paulo Fonseca, ele fez um trabalho razoável na Roma, fez um trabalho razoável no Lille, mas o melhor trabalho dele foi no Shakhtar Donetsk, que já tem um tempo, né? Então, e eu acho que diante dos nomes que o mercado apresentou para o Milan, até com diferenças salariais que, pelo que a gente tem ouvido, não muito grandes, eu acho que não era a melhor opção. A gente está vendo agora, por exemplo, o Roberto De Zerbi, parece que ele vai assinar com o Olympique Marseille. Então, para mim, seria uma opção mais interessante para o Milan. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer. Vou te cortar bem rápido, mas eu vou ficar muito triste. Com todo respeito ao Marcelo, tá, gente? Mas é que eu queria o De Zerbi na Série A. Não, assim, eu queria também, mas o Marseille, o problema do Marseille é que, assim, é um time grande, time de camisa, torcida, etc., mas é o maior fritador de técnicos da Europa. Ali, assim, é tipo a batata de Marechal. Então, tem vários nomes que a gente podia citar aqui, até da própria Série A, que o Milan poderia ter ido atrás, né, e tudo mais. Por exemplo, acho que não é bem o nome, embora ele tenha até achado que era que o que ele pensa de futebol era adaptado ao Milan, que é o Maurizio Sarri, né? O Sarri estava ali, continua inclusive sem clube, porque está esperando uma proposta adequada ao que ele pensa, né? Você falou em Fiorentina, Bolonha, ele também acreditando no Milan, mas enfim, acho que tinha nomes melhores no mercado. E, bom, pelo menos o Ibrahimovic, que é diretor, garantiu que o Rafael Leão, o Manhã e o Theo Hernandes ficam. Isso é um bom sinal. Mas, ao mesmo tempo, se o time não render muito e eles ficarem satisfeitos com o Paulo Fonseca, é um mau sinal. Porque aí o problema de vestiários poderia aparecer, né? Enfim, vamos ver o que o Paulo Fonseca vai falar, se vai nos surpreender, ou se vai ser um novo Rudi Garcia, né? Porque eu vejo muito na mesma linha de contratação.
técnico que foi bem na Roma, ou não tão bem, mas relativamente bem na Roma, e está entrando para suceder um ciclo de vitórias, né? O Pioli, apesar de ter saído queimado no final por causa da sua última temporada especificamente, é um técnico que ganhou o Scudetto com o Milan, assim como o Spalletti tinha vencido com o Napoli. Eu vejo muitas semelhanças aí. Então, claro, ele é muito menos teimoso do que o Rudi Garcia, não tem essa questão toda de problemas de vestiário, mas, enfim, vai ter um desafio aí de nos convencer do contrário, né, de que foi mal escolhido, e não só nos convencer, mas de convencer a torcida do Milan, que não gostou da contratação. Eu vou confessar pra vocês que eu não vi muita reação de torcida não, mas de fato eu não vi assim um grande alarde não. Passou meio batido assim para um time do tamanho do Milan. É uma contratação de treinador ficou esquisito assim. Posso até procurar mais depois, mas às vezes a notícia vem até você, né? As reações vêm até você e não foi o caso. Eu vou ter que procurar as reações. A gente está se encaminhando para a reta final. Eu vou pedir desculpas para os torcedores do Bolonha. Não vamos falar aos simpatizantes do Bolonha, para quem está curioso com o Bolonha na Liga dos Campeões. Vamos deixar o italiano no Bolonha para outro dia. Mas eu ainda quero falar sobre dois anúncios, né? A Fiorentina com o Paladino, o Caio já citou, e o Nesta indo para o Monza. Então, Caio, fale sobre a saída do Paladino para a Fiorentina, e depois Nelson já pega direto aí. O Nesta, posso estar enganado, mas acho que vai ser a primeira experiência do Nesta na Série A. O Nesta que tem vários pequenos trabalhos em Série B, da Itália principalmente, e agora acho que a relação com o Galliani foi preponderante, ele foi muito importante para que o Alessandro Nesta fosse o técnico do Monza. Mas Caio, começa aí falando do Paladino na Fiorentina, por favor. É engraçado que você disse que não ia falar do italiano, mas assim, eu acredito que, por exemplo, uma das razões pelo Paladino ter sido escolhido tão rapidamente após a queda do italiano, nem deixaram o defunto esfriar no caso do italiano, e tipo assim, já anunciaram o Paladino muito rápido. Até troca de rivais, tem ali o derby dos Apeninos e tudo mais. E nesse caso, assim, o Paladino não representa uma mudança radical em relação ao estilo de jogo do italiano. Claro, o Paladino é um pouco mais objetivo do que aquela coisa de pentear um pouco mais do italiano, e que inclusive creio que veremos isso no Bolonha. Com que time eu não sei, porque o Bolonha é um outro ponto de interrogação. Só que a Fiorentina também é um ponto de interrogação. Bem rápido. O Bolonha, o tamanho do ponto de interrogação do Bolonha é tão grande que hoje eu vi o nome de Yuri Alberto. Pra você ver, assim, a gente não sabe o que vai ser do centroavante. E o caso da Fiorentina também é assim, porque pega o time titular, por exemplo. Você precisa de, assim, de zagueiros. Você tem aquela eterna relação de goleiro que sempre reclama que o centroavante, que a Fiorentina, a gente sempre espera um pouco mais do centroavante da vez da Fiorentina, e ele miseravelmente falha com as nossas expectativas. Talvez o problema seja a gente. E assim, falando assim um pouco mais sério, por exemplo, você tem a dúvida, por exemplo, do Arthur. O Arthur que foi titular com o italiano. Ele fica na Juventus? Ele fica na Juventus, vai para a Fiorentina de novo, é emprestado? Como é que vai ser? É uma questão, você tem jogadores emprestados, você tem outros nomes, e assim, é até difícil de você pensar como é que vai ser. E outra, é o primeiro mercado sem o Joey Baroni. Depois do adeus e tudo mais, como é que o Commisso vai reagir a partir disso? Porque o Baroni era um bom descobridor de talentos, era um bom negociador, como o Commisso também é, mas de certa forma você tem a parceria. Então, é um ponto de interrogação. Nelson, Nesta no Monza, por favor. Então, sobre o Nesta, vou chamar de escolha temerária também, mas menos porque o Monza não tem tantos objetivos. Também voltando à questão do italiano, eu acho que para quem quiser ouvir sobre o italiano, a gente falou bastante sobre o que foi o trabalho dele na Fiorentina na nossa última edição. Quem quiser buscar os nossos arquivos aí para ouvir, a avaliação seria a avaliação da vez. Enquanto o Thiago Motta, com certeza, o italiano é muita dúvida. Mas enfim, o Nesta eu vejo da mesma forma, porque o Nesta ele teve trabalhos muito medianos assim na Série B com Frosinone e Reggina, né? Que tinham orçamentos para a Série B até elevados, que poderiam lutar para subir, mas ele entregou ali campanhas de 7º, 8º lugar.
Com o Perugia, que também na época que ele estava lá, tinha um elenco razoável, talvez não assim necessariamente para subir, ele ficou mais ou menos por ali. Eu não vejo o trabalho tão necessário assim para, tão não tinha mostrado tanto assim para chegar para o Monza. Acho que fala muito aí a questão que ele tem, a relação que ele tem com o Galliani, todo o passado dele no Milan, o fato de eles se conhecerem bastante. É uma aposta, pode ser que o Nesta também acabe evoluindo, mas ao mesmo tempo, ele se não evoluir muito, ele vai deixar o Monza também novamente no meio da tabela da Série A. Ele só vai trocar o meio da tabela da Série B pelo meio da tabela da Série A. Eu acho que pelo que o Monza pensa de projeto, já vamos chegar à Champions League em X anos, né? Quando o Berlusconi era vivo, né? Inclusive, há 2 dias, né? Fez 1 ano da morte do Berlusconi, né? Inclusive. Então, se falava muito de lutar por vagas europeias. Eu acho que o Nesta não é um passo à frente, né, nessa direção. A não ser que ele me desminta, que melhore, mas o que ele mostrou até agora não é isso. Pode acontecer de ele melhorar, sim. Por exemplo, o De Rossi também não tinha grandes trabalhos. Na verdade, tinha um trabalho só na SPAL e não era um bom trabalho, e melhorou bastante o que ele tinha mostrado na Roma. Tudo bem que na Roma ele está em casa, é um pouco diferente. Mas o Nesta eu vejo também como um ponto de interrogação, embora não acredite que isso vá alterar muito a vida do Monza, não. Sabe o que vai alterar a vida do Monza? O Di Gregório saindo. Isso é muito mais importante do que o Nesta chegando. Galera, muito obrigado a quem escutou a gente até agora, para quem assistiu a gente até agora no nosso futebol. Da próxima vez que a gente voltar, da próxima vez que a gente tiver uma edição da Cautiopédia, vai ser após o fim da fase de grupos da Euro. Então ou a gente vai estar aqui muito tranquilo, ou será um programa histórico com o Caio chutando o balde e xingando todo mundo, e o Nelson também. Eu não, porque eu não xingo, sou um cara tranquilo, um cara calmo. Mas veremos o que a edição de número 35, a próxima edição da Cautiopédia, vai trazer, já que, como eu disse, será pouco depois do fim da fase de grupos. Até lá, se cuidem, arrivederci e tchau.